Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Lohan de Biologia e hoje nós vamos à resolução de 3 questões que envolvem conhecimentos relacionados ao tecido muscular e ao tecido nervoso, assuntos esses vistos dentro da histologia animal. Vamos à primeira delas. Algumas pessoas passam a modelar seu corpo fazendo uso de esteroides anabolizantes sintéticos. Essas substâncias induzem o corpo a sintetizar mais proteínas pelo estímulo dos hormônios, aumentando assim o volume dos músculos. Qual é o motivo dessa rápida hipertrofia muscular nessas pessoas? Portanto, a gente está trabalhando aqui, pessoal, com uma questão discursiva, uma questão aberta. E no enunciado, pessoal, da própria questão, ele meio que já traz a resposta para você, né? Ele pergunta qual é o motivo desse rápido ganho de massa muscular por pessoas que tomam, né, os anabolizantes, ou que a gente chama também no popular bomba, né? Tá certo? Galera, seguinte, esses anabolizantes, né, que as pessoas estão muitas vezes nas academias, né, para modelar o corpo, para ter um ganho de massa muscular mais rápido, eles simulam o efeito de um hormônio que já é produzido naturalmente no nosso organismo, principalmente no organismo masculino. Esse hormônio é a testosterona, né? A testosterona, que é o hormônio sexual masculino, ela já tem, pessoal, naturalmente um efeito anabólico, né? E, consequentemente, devido a esse efeito anabólico, ela propicia um maior ganho de massa muscular. Isso explica por que os homens, durante a puberdade, quando começa a aumentar a produção de testosterona no organismo masculino, o homem ele tem mais facilidade para ganhar massa muscular, principalmente na região do tórax, nos braços, né? Devido justamente a essa maior produção da testosterona durante a puberdade, hormônio esse produzido pela gônada masculina, pelos testículos, tá certo? E justamente porque a testosterona tem esse efeito anabólico, tem esse efeito anabolizante. E esses anabolizantes sintéticos, pessoal, tomados nas academias, né, eles simulam o efeito da testosterona, né? Só que eles potencializam esse efeito. E aí, pessoal, quando o indivíduo ele passa a tomar esses anabolizantes sintéticos, o que é que vai acontecer? Esses anabolizantes sintéticos, eles vão começar a superestimular as células musculares a fabricarem proteínas. E aí, consequentemente, as células musculares, elas vão começar a ter o seu volume aumentado. Elas vão ter uma hipertrofia, né? Tá certo? Cuidado para você não achar, pessoal, que o ganho de massa muscular está relacionado a uma hiperplasia das células musculares. O conceito de hiperplasia ele é diferente do conceito de hipertrofia. Tem muita gente que pensa que o ganho de massa muscular está relacionado à hiperplasia das células musculares. Lohan, e o que é uma hiperplasia? Seria o aumento na quantidade de células de um determinado tecido. Então, tem muita gente que pensa que o indivíduo, quando ele passa a tomar esses anabolizantes sintéticos, ele ganha massa muscular mais rápido porque vai aumentar a quantidade de células musculares no organismo dele. E, consequentemente, ele vai ficar mais forte. Não é isso, pessoal. Não aumenta a quantidade de células musculares, né? O que acontece é que esses anabolizantes sintéticos, eles estimulam uma maior síntese proteica pelas células musculares e, devido a essa maior produção de proteínas, as células musculares passam por uma hipertrofia. Aí, o que seria a hipertrofia? Seria o aumento do volume da célula, ou seja, do tamanho e não do número de células, certo? Beleza? Então, seria mais ou menos nesse sentido a sua resposta. E eu resumi aqui o raciocínio, tá certo? Mais ou menos da seguinte maneira, ó. Os esteroides anabolizantes sintéticos simulam o efeito do hormônio sexual masculino, testosterona, estimulando a síntese de proteínas pelos miócitos, que são as células musculares, é o nome das células musculares, ocasionando uma hipertrofia da célula e, consequentemente, aumentando o ganho de massa muscular em um curto intervalo de tempo, tá certo? Mas lembrando, tá, pessoal, que o uso desses anabolizantes sintéticos, eles são extremamente prejudiciais à saúde, tá? Então, bastante cuidado com isso aí. Vamos dando sequência. Nossa próxima questão diz o seguinte: o tecido nervoso tem origem ectodérmica e forma um dos sistemas responsáveis pela coordenação das funções de diferentes órgãos. Sobre o sistema nervoso, é incorreto afirmar que, ou seja, ele quer que você marque a alternativa incorreta, a alternativa falsa.
Cuidado com esse padrão de questão. Alternativa A. As células da glia, ou neuroglia, são vários tipos celulares relacionados com a sustentação, nutrição, fagocitose e produção de mielina. Correto, tá, pessoal? Cuidado, né? Quando você fala de tecido nervoso, muitas vezes a gente só pensa nos neurônios, são as principais células desse tecido, que fazem a transmissão do impulso nervoso. Mas além dos neurônios, nós temos outras células que fazem parte da constituição do nosso tecido nervoso, como as chamadas células da glia, né? Ou células da neuroglia, certo? Como o caso dos astrócitos, como o caso, né, das micróglias, como o caso dos oligodendrócitos, como o caso das células de Schwann. Todos esses nomes que eu falei para vocês fazem parte de um grupo de células nervosas chamado de células da glia ou neuroglia. E essas células podem desempenhar as mais diferentes funções, tá, pessoal? Sustentação, nutrição, captura de partículas estranhas, que seria a fagocitose, produção da bainha de mielina, tá bom? Portanto, a alternativa A, ela vai estar correta. Como ele quer a alternativa incorreta, você não marcaria a alternativa A. Alternativa B. Os neurônios ou células nervosas têm a propriedade de receber e transmitir estímulos nervosos, permitindo ao organismo responder a alterações do meio. Correto, tá, pessoal? Os neurônios são as principais células do tecido nervoso. A principal função dessa célula é justamente receber e propagar o impulso nervoso a outras partes do nosso corpo. Os neurônios, eles formam verdadeiros circuitos no nosso organismo, nós somos chamados circuitos neuronais. Então, esses neurônios, eles estabelecem comunicação uns com os outros, que são as chamadas sinapses, né? Ou com outras células do nosso organismo, e eles têm capacidade, sim, de responder a alterações, né, do meio. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Portanto, a alternativa B também está correta, então você não marcaria ela, tem que marcar a alternativa incorreta. Alternativa C. Os dendritos são projeções da membrana plasmática que recebe o impulso nervoso vindo de outros neurônios. Verdadeiro, tá, pessoal? Vamos lembrar a estrutura de um neurônio. Os neurônios, eles são formados pelos dendritos, pelo corpo celular e pelo axônio, né? E aí, a propagação do impulso nervoso através do neurônio, ela segue um sentido unidirecional. Chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular e se propaga pelo axônio. Portanto, sempre que o impulso nervoso ele vai chegar até um determinado neurônio, ele chega por meio dos seus dendritos. Portanto, a alternativa C correta, você não marcaria ela, tem que marcar a alternativa incorreta. A alternativa D. O axônio é a projeção de membrana mais alongada, que transmite o impulso nervoso para outros neurônios e para outros tipos celulares, como as células dos órgãos efetores, musculares e glandulares. Também correto, tá, pessoal? Alternativa D. Quando o impulso nervoso ele chega até o neurônio, ele chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular e se propaga pelo axônio. Então, quando o neurônio ele estabelece uma sinapse com o neurônio vizinho, o impulso nervoso ele vai do axônio do neurônio antecessor para os dendritos do neurônio sucessor. Então, o axônio ele faz a propagação desse impulso nervoso. Portanto, a alternativa D correta, você não marcaria ela. E aí, pessoal, né, ficamos com a alternativa E, até por eliminação aqui, né, onde ele fala assim, ó, o impulso nervoso é unidirecional e sempre transmitido no sentido axônio, dendrito e corpo celular. Está errado, está incorreto, porque o sentido de propagação do impulso nervoso no neurônio ele é unidirecional, porém no sentido dendrito, corpo celular, axônio. Esse seria o sentido. Portanto, a alternativa E seria incorreta, era a que você deveria assinalar. E finalizando, pessoal, nossa última questão, ele dá o esquema de um neurônio e fala assim, ó, assinale a alternativa correta a respeito da célula representada assim. Então, aqui ele quer que você marque a alternativa verdadeira, tá ok? Vamos analisar uma a uma. Alternativa A. A seta A indica os dendritos, responsáveis por emitir impulsos nervosos para outras células, né? Se você observar, pessoal, a seta A, ela realmente indica, né, os dendritos. Porém, a função do dendrito não é propagar o impulso nervoso, não é emitir o impulso nervoso, né? Os dendritos, eles permitem a chegada do impulso nervoso, mas quem permite a propagação é o axônio, que é como se fosse a cauda do neurônio, que está representado aí pela letra D, né? Portanto,
a função dos dendritos, dito aí na alternativa A, está incorreta, você não iria assinalar essa alternativa. Alternativa B. A bainha de mielina está apontada pela seta C e tem como função acelerar a condução dos impulsos nervosos. Bom, quando você olha aí, pessoal, para a letra C realmente representa a bainha de mielina. A bainha de mielina, pessoal, é como se fosse esse isolante aí que fica no axônio dos neurônios, tá bom? Como se fosse essa partezinha mais dilatada do axônio, representada exatamente pela letra C. E os neurônios que apresentam, pessoal, a bainha de mielina, que são chamados neurônios mielinizados, a velocidade de propagação do impulso, ela realmente é mais rápida. Então, a bainha, ela acelera a transmissão do impulso nervoso. Porque nos neurônios mielinizados, que tem essa bainha, o impulso ele se propaga por meio de saltos, né? Tá certo? E aí, consequentemente, é uma propagação mais rápida. Tranquilo? Portanto, seria a alternativa que você iria assinalar, seria a alternativa B de bola. Vamos ver por que as demais estão incorretas. Alternativa C. A estrutura D é mais abundante na substância cinza do sistema nervoso. A letra D, pessoal, representa o axônio. O axônio, juntamente com os dendritos, eles são encontrados na chamada substância branca, né? Tá certo? Do sistema nervoso central, tá? A substância cinzenta, pessoal, ela é formada principalmente pelo acúmulo de corpos celulares dos neurônios. O corpo celular é essa parte mais dilatada que você vê representado aí pela letra B, onde você vê o núcleo da célula, tá ok? Portanto, a alternativa C ela está incorreta. O axônio ele é encontrado na substância branca e não na substância cinza, ok? Alternativa D. A seta B é o principal componente dos nervos, tá bom? A seta B, pessoal, indica o corpo celular, né? Os nervos, pessoal, eles são projeções, eles são prolongamentos, tá certo? Dos neurônios. Os nervos, eles são representados principalmente, né, por essas projeções, como, por exemplo, pelos dendritos, né? Como, por exemplo, pelo axônio, tá bom? E não pelo corpo celular representado aí pela letra B. Bom, então, portanto, a alternativa D incorreta. A alternativa E, para a gente finalizar, em E ocorre a produção dos neurotransmissores, tá? Se você observar aqui, pessoal, a letra E, ela indica as ramificações dos axônicos, são os terminais axônicos que a gente fala, né? Onde, pessoal, na verdade, a produção dos neurotransmissores, que são moléculas que fazem a propagação do impulso nervoso na chamada sinapse química, ela acontece no próprio axônio e não nos terminais axônicos. Portanto, a alternativa vai estar incorreta. Ficamos realmente com a alternativa B. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.